Agora foi. Bom dia, o nosso tema de seminário é doenças originadas por alterações no peroxissomos e relação com a biologia celular e genética. Oi, eu sou a Luísa e eu vou falar um pouquinho sobre os peroxissomos. Eles são organelas membranosas presentes no citoplasma de células de animais e vegetais, formando vesículas arredondadas. Eles exercem importantes funções no interior das células, uma vez que eles possuem enzimas digestivas responsáveis por oxidar substâncias tóxicas. Essas enzimas elas oxidam os ácidos graxos para a síntese de colesterol e também são usados como matéria-prima na respiração celular com o intuito de obter energia. Já no corpo humano, eles estão presentes nas células que formam os rins e o fígado. Sobre sua origem, algumas pesquisas indicam que os peroxissomos surgiram nas células eucarióticas por meio de um processo endossimbiótico. Porém, diferentemente das mitocôndrias e dos cloroplastos, os peroxissomos eles não apresentam dupla membrana e nem DNA próprio, o que sugere que provavelmente o DNA dessa organela tenha sido transferido para o núcleo. Chamo Thaís e vou falar agora as alterações do peroxidoma. Um erro do metabolismo do peroxidoma que faz com que a sua função não seja efetuada corretamente. Cada uma das proteínas implicadas, as peroxinas, são codificadas por um gene chamado PEX, metabolismo peroxisomal. Quando surge uma mutação, alteração estável, hereditária, que é um gene que codifica essas proteínas, ela se manifesta alterações através da concentração da estrutura da célula, o que acaba da estrutura da organela, que acaba alterando sua função. Esse processo se chama inato da biogênese do metabolismo do peroxissomos. Mas o peroxissomos também pode se encontrar vazio, e é conhecido por deficiência na importação de proteínas. Seria o processo decorrente a mutações que levam a falhas nos sinais de importação das enzimas do citosol para o interior da organela, o que acaba dificultando a sua principal função, a ocorrência das reações oxidativas, que é a principal característica do peroxissomo. Eu sou a Alex e vou falar sobre as consequências do rio metabólico, que são o acúmulo de compostos que não se degradam da maneira correta, exemplificando os ácidos graxos com cadeias mais extensas, que são tóxicos quando em excesso, e a sintetização defeituosa de outros compostos, como os plasmalogênios, e os quais são essenciais para o desenvolvimento cerebral. Doenças da biogênese peroxissomal representam um grupo heterogêneo de doenças autossômicas recessivas. Essas patologias são caracterizadas pela falta de múltiplas funções dos peroxissomos. As referidas doenças são provocadas pela deficiência de uma enzima beta-oxidação peroxissimal. São normalmente caracterizadas por uma redução ou ausência do número de peroxissomos nas células, tendo a quantidade aproximadamente 5 vezes menor, e pelo aumento do tamanho destes. Há também uma situação onde as estruturas da membrana peroxissomal Gauches, que contém a proteína membrana peroxissomo, mas não tem a maioria ou nenhuma das proteínas da matriz. Eu me chamo Patrícia e vou falar sobre a síndrome de Zellweger. É também conhecida como síndrome cérebro-hepato-renal e é um distúrbio hereditário autossômico recessivo muito raro. Ela comete o sistema neurológico, hepático e renal e a morte ocorre no início da infância, até 1 ano de idade. Os fígados e rins apresentam peroxissomos vazios, constituídos somente de membranas e sem enzimas no seu interior. Ela é causada por mutações em qualquer um dos pelo menos 13 genes, sendo que 68% dos pacientes com síndrome de Zellweger possuem mutação no gene PEX1 que codifica a peroxina 1. Esses são alguns dos sintomas, e os principais são rosto achatado, nariz largo e achatado, olhos inclinados para cima, macro e microcefalia. Em relação ao tratamento, não tem. As terapias são sintomáticas e se adaptam aos sinais de cada caso específico, como exemplo, o tubo de alimentação, que é inserido quando há problemas na ingestão de alimentos. E a alteração no coração, rins ou fígados é acometida em cirurgia. E o tratamento é realizado por equipes multidisciplinares.
Meu nome é Lidiane e vou falar sobre a adrenoleucodistrofia neonatal. Ela também é conhecida como doença de Lorenzo, acomete o sistema nervoso central e as glândulas suprarrenais. É caracterizada pela alteração do metabolismo dos peroxissomos, resultando no acúmulo de ácidos graxos em cadeias longas. É hereditária recessiva e ligada ao cromossomo X, que é o cromossomo feminino, transmitida por mulheres portadoras e que afeta fundamentalmente os homens. A chance de que uma mãe portadora da doença transmita para o seu filho é de 50%. Os principais sintomas são convulsões, deformações faciais e retardo mental. Não existe uma cura para essa doença, mas existem 3 tipos de tratamento. Primeiro é com óleo de Lorenzo, criado pelo pai de um paciente. Em casos leves, reposição hormonal e fisioterapia. E em casos graves, o transplante de medula óssea. Eu sou a Daiane e vou falar sobre a doença de Refson. Ela é uma doença neurometabólica hereditária causada pela ausência ou deficiência do gene estrutural da enzima fitanoil coenzima hidroxilase. Essa enzima catalisa a alfa-oxidação do ácido fitânico e a deficiência gera um acúmulo desse ácido nos tecidos e líquidos biológicos. O ácido fitânico é um componente comum em carnes, folhas verdes, no caso das clorofilas, gorduras e laticínios. Os sintomas são bem variados, são individuais, podem cometer diversas idades e vão desde fraqueza, dormência nas extremidades, perda do olfato, deficiência na pigmentação da retina, arritmia e descamação da pele. O diagnóstico é através da dosagem desse ácido fitânico no sangue e o tratamento é através de dieta rigorosa com restrição do ácido fitânico, podendo incluir a plasmaférese, que é o transplante de plasma. Eu sou João e eu tenho encarregado de apresentar o artigo do nosso seminário. O artigo ele pertence ao jornal Orphanet Journal of Rare Diseases e os autores desse artigo pertencem à Universidade de Amsterdã, na Holanda, cujo título é Transtornos do espectro de Zellweger, visão clínica e abordagem da gestão. As doenças desse artigo estão presentes já em nosso seminário e o artigo aborda 2 formas de tratamento, cuja uma delas é um transplante de células hepatócitas do fígado e outras é realizar um transplante de fígado. Ambos foram realizados em um paciente de 4 anos e um outro de 6 meses e apresentaram os resultados significativos no tratamento. Meu nome é Sara e eu vou falar a relação com as disciplinas. A gente pode associar o estudo das doenças causadas por alterações nos peroxissomos a 2 disciplinas, que são a biologia celular e genética, porque ela estuda a parte estrutural e funcional celular, e a gente viu que os peroxissomos eles são organelos das células eucariontes, e a bioquímica, que estuda os processos químicos e biológicos que ocorrem nos organismos vivos. E a gente viu também que os peroxissomos eles estão associados à síntese de colesterol, à respiração celular e às reações de oxidação. Vou falar sobre uma curiosidade que a gente trouxe, que seria o filme Óleo de Lorenzo. O enredo do filme é sobre a busca pelo tratamento Lorenzo, que ele tem uma doença rara, a ALD, que é causada pela alteração do peroxissomo e que causa a degeneração do cérebro. Então, foi baseado na história real. Por causa deles, Augusto Odoni e Michelle Odoni, os pais desse garoto que foram para o tratamento, hoje a estimativa de vida das pessoas que têm essa doença é maior. Por exemplo, o médico deu para o filho deles 10 anos de vida, expectativa, quando ele tinha 6 anos. E Lorenzo Odoni, o verdadeiro, morreu no dia 30 de maio de 2008. Então, é um tratamento que ajudou bastante as pessoas. E nosso trabalho, essas são as referências do nosso trabalho.